Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico, e pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, mais um sábado, mais uma tarde de sábado. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele realmente tem sido pedra de ajuda para as nossas vidas. Que nós, eu e você, possamos, nessa tarde de sábado, cultuar o Senhor. Realmente cultuar ao Senhor. Que nós possamos crescer em sabedoria, crescer em fé e na graça que Ele tem derramado sobre as nossas vidas a cada dia. A cada dia. E a sua misericórdia, que essa é a razão de não sermos consumidos. Se eu e você abrimos os olhos hoje, é porque a misericórdia do Senhor agiu em nossas vidas. Agiu em nossas vidas. Vamos à oração e nós voltamos. Eu gostaria de fazer uma introdução, talvez a introdução seja um pouco longa hoje, mas se faz necessário. Vamos à oração. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti, e fazemos isso por causa de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. É por isso, Senhor, que ousamos levantar a voz a Ti. Primeiramente pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada até os céus. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nesse feriado que chama de carnaval, o Senhor esteja aguardando cada um, Senhor, dos seus. Cada um, Senhor, que está em viagem. E eu peço, Senhor, que as pessoas, aos jovens que se retiraram, que alguns denominam retiro de carnaval, que não seja um retiro de carnaval, Senhor. Que seja um retiro para que eles possam ouvir e glorificar o Teu nome realmente, Pai. Não simplesmente se afastar para ter a sua carne satisfeita no lugar onde tem que ser cultuado o Teu santo e poderoso nome. Então eu peço, Senhor, que o Senhor guarde cada um, Senhor, aonde estiverem, jovens, homens e mulheres, pastores, que estão à frente de cada trabalho, Senhor, nesse campo. Que o Senhor esteja direcionando na Tua palavra, e que esses jovens possam escutar do Teu Evangelho, e aqueles ainda que não Te conhecem vir a ter um relacionamento íntimo contigo. Recebe o culto, Senhor, nessa tarde, que nós estamos fazendo a Ti, Senhor. Eu aqui, junto com o Dê, e os meus irmãos do outro lado. Seja honrado, seja glorificado, e tome honra e glória para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Meus irmãos, eu falei sobre a introdução um pouquinho. Eu recebo toda semana eu recebo algumas mensagens falando, mostrando vídeos e etc. E muitas vezes, como já falei, às vezes eu até tenho que pedir perdão para os irmãos, porque eu sei que muitas vezes eu sou até, talvez, de uma maneira egocêntrica, grossa, não sei. Mas eu peço perdão aos irmãos se algumas vezes eu ofendi alguém, né? Que os irmãos possam colocar na conta da graça. Porque muitas vezes eu deixo a minha indignação sobrepor as minhas palavras. E eu sei que isso não é do agrado de Deus. Mas que os irmãos coloquem na conta da graça, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida.
E uma das coisas que tem rodado e colocaram um vídeo sobre religião, toda vez as pessoas ficam debatendo, colocando a religião de uma forma pejorativa. E eu, meditando, pensando, o que está por trás disso? Por que as pessoas transformaram, principalmente, a palavra religião em algo tão pejorativo, né? E as pessoas não percebem muitas vezes que esse fato da religião ter se tornado pejorativo faz com que as pessoas hoje olhem para a igreja, e todo mundo que frequenta uma igreja porque é um religioso, né? Então, aí o religioso virou de uma forma pejorativa, uma forma não agradável. E aí o que as igrejas fazedoras de amigo fazem hoje? Elas dizem assim: nós não somos religiosos, nós não temos uma religião. Então isso soa algo bonito. A minha pergunta é: se é verdade isso? Então eu vejo as pessoas falar sobre religião só esquecendo a etimologia da palavra. Da palavra. E por quê? Por que fazem isso? Eu, meu irmão, acho que é mais uma estratégia para enganar os incautos, por não conhecer as escrituras, ser presa fácil para manipular uma falsa liberdade que eles vendem, que essa não religião vendem. Por isso eu já perguntei e ninguém respondeu: se não são religiosos, por que constrói templos? Por que tem sacerdotes? Por que tem velas? Por que tem outras coisas? Então, meus irmãos, muitos desinformados acreditam que Jesus veio abolir a religião. Tem pessoas que acreditam que Jesus veio abolir a religião. Esse é o argumento central das pessoas que dizem não serem religiosas. Eles colocam distinção rígida entre religião de um lado e Jesus do outro. Se esse argumento é justo, vai depender de sua definição de religião. O que você tem definido como religião? Se você vê a religião como a tentativa do homem de merecer o favor de Deus, então religião é igual a autojustificação, igual orgulho, moral e hipocrisia. Então religião se torna lei e nada de evangelho. Se isso é religião, então Jesus certamente é contrário a isso. Certamente é contrário a isso. Mas eu falo para você que não é isso que é religião. Religião não é isso. Então podemos dizer o que é que se tornou para algumas pessoas, ou o que entendemos que ela seja. Porque as palavras ainda importam, meu irmão. E não devemos simplesmente defini-las da maneira que quisermos. Quando digo que Jesus odeia a religião, entre aspas, estou dizendo que Jesus odeia a autojustificação. Mas na verdade não diz isso. Não diz isso. Dizer que Jesus odeia o orgulho e hipocrisia, isso não é novo, porque Jesus veio combater o orgulho e a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. Dizer que ele odeia a religião se tornou algo legal. Olha, Jesus odeia a religião, se tornou algo legal. Soa bem aos ouvidos das pessoas. As pessoas ouvem religião, entre aspas, e pensam em regras, rituais, dogma, pastores, sacerdotes, instituições. As pessoas amam ter um lado espiritual, mas independente das religiões, porque dizem que querem Deus, mas sem as estruturas que vêm com o cristianismo tradicional, por exemplo, o que nós estamos aqui falando de uma regra cristã. Olha, eu quero a religião, quer dizer, na verdade eu não quero a religião, eu quero Deus, mas eu não quero as regras do cristianismo, porque eu sou cristão, mas eu não quero as regras do cristianismo tradicionais. Isso para as pessoas é não ser religioso. Eu quero Deus, o cristianismo, mas eu não quero cumprir as regras tradicionais que esse cristianismo impõe. Aí dizem: amamos a Jesus e odeiam a religião. O único problema é que ele não odiava a religião. Jesus não odiava a religião da maneira que as pessoas expõem.
Jesus era judeu. Ele participou de cultos na sinagoga. Ele obedeceu os dias santos. Ele não veio abolir a lei e os profetas, mas cumpri-las. Mateus 5,17. Ele fundou a igreja. Mateus 16,18. Ele estabeleceu a disciplina eclesiástica. Mateus 18, de 15 a 20. Ele instituiu uma refeição ritual. Mateus 26. Ele ensinou seus discípulos a batizar pessoas e ensinar os outros a obedecer tudo que ele ordenou. Mateus 28. Ele insistiu que as pessoas crescem nele e em certas coisas sobre ele. João 3, João 8, o evangelho todo. Se religião é caracterizada por doutrina, mandamentos, rituais, estrutura, então Jesus não é o seu garoto propaganda da ódio à religião. Você está com o garoto propaganda errado, querido. Jesus não é o seu garoto propaganda contra a religião. Não é. O problema é para quem lê a Bíblia, né? E entende a etimologia da palavra religião. Então, nós vamos entender a etimologia da palavra religião. A palavra religião, ela aparece 5 vezes na Bíblia, na versão ESV. E, em si mesma, a palavra religião é inteiramente neutra. Religião pode referir-se ao judaísmo, Atos 26. Ou à fé judaica, cristã, Atos 25, 19. Religião pode ser ruim quando é fabricada, Colossenses 2, 23. Ou falha em domesticar a língua, Tiago 1, 26. Mas a religião também pode ser boa quando preocupa-se com viúvas, órfãos e pratica a pureza moral, Tiago 1, 27. A não ser que definamos, meus irmãos, a palavra para encaixar-se aos nossos propósitos, simplesmente não há base bíblica para dizer que Jesus odiava a religião. O que vejo desse palavreado, sem uma explicação ou alertas cuidadosos para empregá-lo, eu acho muito perigoso, porque a impressão que fica de que a religião corrompe o relacionamento com Jesus. Mas quando você estuda a sua etimologia, nós veremos. Religião vem do latim religare, tem o significado de religação. Essa religação se refere entre uma nova ligação entre o homem e Deus. E sabendo disso, meu irmão, conclui-se que o real significado da palavra é Jesus Cristo. Pois ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. A Bíblia assim diz, na pessoa de Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que interessante, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se ninguém vai ao Pai senão por mim, a palavra religião quer dizer religar, é aquele que religa o homem a Deus, e eu falo que eu não tenho religião, então você quer dizer o seguinte: você não tem religião, você não tem ninguém que religa você ao homem a Deus, você mesmo se religa. Você se auto-justifica, você se auto-salva, você não precisa de religião. Você é o cara. Você é a pessoa que já está ligada a Deus. Você é tão importante, ou nós nos colocamos de uma tão importância quando nós queremos ser mais real que a realeza, colocar, não, sou religioso. O cara perguntou para mim uma vez, você é religioso? Eu falei, sou. Ele falou, eu não sou. Eu falei, eu não tenho dúvida disso. Aí você é soberbo, ignorante. Eu não entendi. Eu falei, não, meu irmão, porque eu sou religioso, porque eu preciso de Jesus que me ligue a Deus. Eu não consigo fazer isso sozinho. Mas quando eu quero jogar algo pejorativo, ou quer aparecer algo bonito, etc., então o meio gospel criou essa fantasia em cima da religiosidade. Sendo que nós tínhamos que combater a hipocrisia e o orgulho. Aí eu pergunto para você, nesses lugares não religiosos, que não tem religiosidade nenhuma, ou também as pessoas que não frequentam denominação nenhuma, você tem que combater o quê? Senão o orgulho e a hipocrisia. E nós estamos combatendo a religião
Na verdade, nós estamos combatendo a Jesus Cristo, aquele que liga o homem a Deus. Uns por ignorância, uns por comer sempre prato pronto. Então, o uso da palavra religião pode-se dizer: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a verdadeira religião. E aí inclui aquilo que Tiago falou: ajudar as viúvas. Porque tudo isso consiste em Cristo Jesus. Porque sem Ele, a nossa fé é uma fé morta e a obra muito mais morta ainda. Se você não está ligado a Deus através de Jesus Cristo. Então é bonito as pessoas falar: Deus não tem religião. É bonito, soa. Mas na verdade, o meu grande medo é o que está por trás dessa informação. E o que soa por trás dessa informação é o seguinte: você pode fazer o que você quiser porque você é dono de você mesmo, do seu eu. Tudo depende de você, inclusive a sua salvação. Por isso, meu irmão, por isso, em um vídeo eu fiz algumas considerações. Eu quero dizer algo para vocês. Eu sei que tudo que você ouviu falar sobre Deus, sobre Jesus, até agora, por aí, te fez duvidar da existência de Deus, do seu poder, do seu amor e da sua justiça. Isso está sendo mostrado para todos os homens. Eu sei que existem 1000 razões para você duvidar da existência de milagres, porque muitos têm vendido coisas que parecem terem vindo do céu. Eu sei que o nome de Jesus é muito mal representado por aí, mas sei também que o nome de Jesus é muito maior do que tudo isso. Ele não faz parte com a sujeira. Jesus e seu nome é limpo e permanecerá limpo. Nenhum cristão descontente ou ímpios blasfemadores podem sujá-lo, porque estes que falsamente o representam passarão, mas Jesus não passará. É preciso conhecer o Jesus do Evangelho, não o Jesus Noel, o Jesus gênio da lâmpada de Aladim, não o Jesus mordomo do universo, não o Jesus mamon, não os da toalhinhas de suor, da rosa ungida, dos terços, dos santinhos, o Jesus da imagem, que está no crucifixo sangrando. Você acha mesmo que Jesus, criado pelo homem, pode te ouvir? Você acha que esse Jesus pode te curar, te salvar? É preciso conhecer o Jesus da sua igreja. E da sua igreja, da igreja dele, a igreja invisível. A noiva que o Espírito Santo está adornando e preparando para seu noivo. Esta igreja existe. E que seus olhos estejam sempre voltados para o céu e não para homens, dogmas e religiões hipócritas. Tanto lugar por aí trazendo a falsa paz, lobos vestidos de cordeiros, escondendo por trás de uma suposta bondade a intenção de apenas te desviar do caminho que leva realmente a Jesus. Um conselho: fuja deles. Jesus Cristo é vivo, real. Passou pela terra, se fez homem, mas antes foi bebê, criança, adolescente, adulto, foi pobre, carpinteiro humilde, e ele era rei. Jesus apanhou como condenado para livrar você da condenação eterna. Ele morreu por conta das nossas traições, mentiras, roubos, imoralidade, assassinato, corrupção, pelos crimes. Isso quer dizer, ele morreu pelo seu pecado e pelos seus pecados. Para que eu e você, mesmo sendo imperfeitos, ofensores de um Deus santo, diante do arrependimento de nossos pecados, pudéssemos voltar aos braços de nosso Criador, aos braços do Pai dele. Mesmo sendo nós humanos à toa, homens sujos, mesmo assim, fomos amados por Deus. Jesus Cristo é maior que templos, denominações, maior que qualquer sigla, maior que filosofias de vida, porque ele é o único caminho de volta ao Pai. Jesus é maior que dogmas, modas e nações. Jesus continua o mesmo,
e a verdade que não muda, simplesmente porque é a única verdade. Por isso ele prevalece além de apóstolos, de bispos, pastores, presbíteros, profetas, além de papas, de padres. Ele prevalece além, inclusive, de fiéis e também de infiéis. Muitos falam o nome dele, mas poucos falam em nome dele. Se tem violência no discurso, com certeza não vem dele. Se tem ódio, não vem dele. Se tem dinheiro conduzindo o discurso, não vem dele. Agora, se tem amor, se tem correção, se tem a tua paz e justiça, este discurso vem do Senhor. Você acha mesmo que sua vida e tudo ao seu redor é apenas fruto de uma explosão do acaso? Do Big Bang? Ou a grande expansão? E ao passar dos anos tudo evoluiu ao ponto de ser exatamente do jeito que você enxerga à sua volta? Você acha mesmo que somos capazes de amar verdadeiramente sem nenhum egoísmo? Se não vier este amor do próprio Deus, que é exatamente amor? Você acha mesmo porque somos pecadores, Ele nos abandonou à própria sorte e por odiar tudo aquilo que é vil? Porque o pecado nos afasta de Deus, Jesus nos esqueceu? Mas mesmo estando pecando e afastado da graça e da verdade, Ele nos dá a chance de amá-lo por ter nos amado primeiro. Mas quem na presença de Cristo permanece como está? Muitos falam que acreditam nele, mas pouco de fato o conhecem. Você acha mesmo que sua dor foi causada por Deus? Você acha mesmo isso? Nós sabemos, meu irmão, existe o mal. Existe sim um inferno. Existe um inimigo que age de forma sutil, que por odiar a Deus, ele também odeia e quer te destruir. Você acha mesmo que sua incredulidade muda esta verdade? Você acha que sua opinião anula esta verdade? Você acha mesmo que essas pessoas que se dizem matar em nome de Deus, roubar, pedir dinheiro, servem a Deus verdadeiramente? Sabendo nós que Deus é cheio de misericórdia, amor, paz e justiça, que é o Deus da vida e que enviou seu Filho para que tenhamos vida e vida em abundância, quer que nós morramos? Se Ele quisesse que nós morrêssemos, por que enviaria Jesus? Você acha mesmo que seu papel como cristão se resume em ir numa denominação aos domingos e ficar lá sentado, mais dormindo do que acordado, e se achar melhor do que os outros? Você acha mesmo porque você dá dinheiro dizendo ser para Deus, Ele tem obrigação de te retribuir por isso? Símbolos, imagens, superstições, velas, nada tem poder maior da oração feita direta aos ouvidos de Deus através do seu Filho. Fale com Ele. Não arrume intercessores além de Jesus Cristo. Você acha mesmo que o Criador de tudo precisa de suas promessas, votos, campanhas, novenas, de sua barganha tola oferecendo a Deus aquilo que Ele não precisa, em troca de algo que só interessa a você? Você acha que seu voto de sofrimento agrada o coração de Deus? Você, como pai, atenderia aos pedidos de seu filho mediante as chantagens emocionais e dores de sofrimento sem sentido? E Deus, que é bom, é amor, o perfeito amor, não quer seu sacrifício físico, não quer sua religiosidade hipócrita, suas velas acesas, porque Ele é a própria luz do mundo. Não quer sua promessa. Deus quer você, em um relacionamento simplesmente por amor, através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o Filho amado de Deus Pai, que se fez homem, para que com sua vida nos traz a salvação. Jesus é a única via que leva ao Pai. Única via. Único Senhor. Ele é o caminho certo. Ele é a verdade que não muda. Ele é a vida. Ele
é a paz, Ele é o amor, Ele é a justiça de Deus. Ele é, somente Ele é. Ele é o Cristo e não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintadas daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia! verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossesi Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Bom, obviamente, estendeu a introdução, mas tinha queimado no meu coração a respeito disso. Nós temos aí 25 minutos para tentar falar sobre os sinais do fim dos tempos.
que nós começamos a semana passada. Aqueles que querem a primeira parte, pode entrar na página Voltando ao Evangelho Genuíno. Voltando ao Evangelho Genuíno, tem todas as pregações lá. Nós estamos trabalhando com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, que vai até o versículo 11, né? Nós não vamos ler porque não dá tempo, mas marca aí, nós estamos tratando isso. Em Mateus 24, uma parte onde nós terminamos no versículo 38, e diz o seguinte: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Perdoe-me. Se não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, Noé fez soar a última trombeta à sociedade, aquela sociedade condenada. Inclusive fala, no segundo mês, no 17º dia, Deus foi tão minucioso que ele indicou até o dia. Por 120 anos a trombeta esteve nos lábios de Noé, advertindo, apelando. Então na noite do 16º dia, no segundo mês, Deus fechou Noé, o patriarca, e a sua família na arca, fazendo saber que era a última noite. A trombeta soou e a mãe terra sentiu a justiça de Deus. Vê isso lá em Gênesis 7:11. E Paulo, nos alertando, escreveu essas palavras à igreja de Tessalônica. Versículo 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque deveria estar muito claro para eles que o dia do juízo de Deus vinha de repente. Por quê? A igreja de Tessalônica tinha quase 6 meses de organização quando recebeu esta carta. Paulo, provavelmente, com Silas e Timóteo, pregaram a respeito de Noé, de Ló e da repentina destruição de Israel. Eles tinham os mesmos exemplos do Antigo Testamento que nós temos. Tinham os profetas. E esta carta foi escrita por volta dos anos 52, 53 depois de Cristo. Eles estavam a menos de 20 anos da destruição de Jerusalém, conforme tinha sido profetizado por Jesus, que aconteceu no ano 70. Paulo estava dizendo que está claro que o juízo de Deus venha repentinamente como um ladrão de noite. E esse alerta tem que continuar soando em nossos ouvidos, meus irmãos. Nenhum cristão deveria jamais surpreender-se, porque aquele dia não é para pegar o povo de Deus desprevenido. Nós deveríamos saber como Deus opera, porque temos o seu registro. Nós temos a Bíblia. Paulo passa a adverti-los de como será antes que o juízo venha e como agir nessa hora. O dia do juízo virá quando a sociedade ficar obcecada com a prosperidade e a segurança. Paulo fala isso no versículo 3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E a palavra grega que Paulo utiliza e emprega para a paz é eirene, que implica em prosperidade. E a palavra grega para indicar segurança, que é asfaleia, significa firmeza, estabilidade, uma verdade incontestável, que nós poderíamos colocar como seguridade. A destruição repentina estará prestes a irromper no dia que a mente dos homens estiver concentrada nas riquezas. Você consegue compreender como a teologia da prosperidade ela tem preparado o caminho para a volta do anticristo? Porque essa loucura pelo dinheiro, a ganância, o acumular, o entesourar, e agora isso tudo com a ajuda de Deus, né? Deus está muito preocupado que você fique rico, né? Afinal de contas, ele deve ter morrido na cruz por causa disso, né? Para você ficar rico. Você eu não sei, mas os caras que pregam a teologia da prosperidade estão muito bem. Obrigado. Então Jesus advertiu-nos de que será um tempo quando o coração dos homens desmaiarem de medo, observando as coisas terríveis que acontecem sobre a terra. Os homens buscam ansiosos alguma coisa certa, alguma coisa segura. O texto
Presta atenção, meu irmão. Não diz que será um tempo de paz e segurança. Apenas que eles dirão paz e segurança. Eles estão dizendo que há paz e segurança. Será sobre isso que todos conversarão. Os assuntos na rodinha será sobre dinheiro, coisas, investimentos, como encontrar um lugar seguro para seus bens. Isso está na rodinha do meio cristão também, irmãos. Se fala mais de mamon, dinheiro, do que de Cristo nas rodinhas cristãs. Nunca na história do mundo os homens se tornaram tão impelidos por uma busca ao dinheiro, prosperidade, porque isso é um sonho mundial. Isso é um sonho mundial, nós cristãos estamos inseridos nesse sonho mundial. Apesar de não sermos cidadãos dessa terra, estamos inseridos nesse contexto, desse sonho mundial, nessa busca desenfreada por dinheiro. Por quê? Porque as pessoas jogam na loteria. Porque querem ficar ricas. Querem enriquecer do dia para a noite. Por que essa obsessão para se fazer tão próspero? Porque todos sabem que a tormenta se aproxima. O mundo inteiro aguarda com ansiedade aquele dia quando a desintegração financeira atacar. Nós vivemos uma fase difícil no Brasil, você vê a desestabilidade que houve. Então estão tentando assegurar-se contra aquele tempo horrível, esperando superar a tempestade. A obsessão da prosperidade tem corrompido até mesmo a igreja, entre aspas. Como Paulo ficaria triste se soubesse, meus irmãos, que chegaria um dia quando os ministros do Evangelho tornariam a aliança de Cristo numa aliança com mamon, com dinheiro. A igreja outrora levantava-se perante o mundo como um testemunho contra a ganância e o materialismo, contra o amor às coisas, contra o amor do indivíduo a si mesmo, contra o acúmulo de riquezas e cobiça. Mas agora o mundo vê a igreja como seu maior competidor pela boa vida. O mundo ri e zomba dos cristãos que rejeitam os sofrimentos de Cristo e de Paulo para mostrar-se indulgentes com relação às riquezas desta época. A repentina destruição, meus irmãos, pode significar mais do que um holocausto da bomba atômica ou da bomba de hidrogênio ou das bombas químicas. Por um só acontecimento repentino, uma só catástrofe, o sonho do mundo pode tornar-se um horrível pesadelo. O juízo que tão de repente caiu sobre a casa de Deus, cairá sobre a nação, sobre o mundo. A igreja acorda todos os dias com escândalos, desde lavagem de dinheiro até... Nós temos bloco de carnaval também, gospel. Ficamos envergonhados com pregadores que gastam milhões com carros, jatos, joias, casas luxuosas, bebidas caras, vinhos caros, né? Porque afinal de contas, Jesus bebia vinho, Jesus era um beberrão. E nós temos que beber também, né? Para seguir o exemplo de Jesus. Dizem esses ébrios. Ou melhor, desculpa, ébrios. Os ímpios riram-se e zombaram, e o nome de Jesus tornou-se alvo de piadas, inclusive sátira. Jesus tornou-se canção para os ébrios. Agora, se o juízo de Deus começa sobre a sua casa, com certeza ela vai chegar na sociedade. Depois, meus irmãos, existia um pregador como Jimmy Swaggart, muitos anos, muito tempo atrás, que pregava contra o pecado. E ele caiu. Né? Ele pediu perdão, existe um vídeo muito interessante sobre o pedido de perdão dele, sabendo que ele trouxe um peso muito grande para o Evangelho, porque aquilo foi um golpe terrível para a pregação do Evangelho, né? Do evangelismo que batia contra o pecado. Mas o importante, creio eu, que o irmão se arrependeu. E o filho dele tem pregado contra isso também. E eu creio que ele está nos caminhos do Senhor. Então Jimmy Swaggart, ele soube disso. E aí
a descredibilidade caiu novamente. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E agora vemos o horrível esfalecimento de alguns ministérios. E por que ficamos chocados com isso? Lamentamos, mas por que nos chocamos? Vivemos advertindo o ímpio, o incrédulo, de que o juízo está às portas. E o juízo deve começar pela casa de Deus. Então, não se espante com os escândalos, eles vão acontecer de uma maneira mais sistemática. Hoje vemos pessoas escarnecendo o nome de Deus, mas fique tranquilo. O Senhor não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Gálatas 6 fala isso. Creio que o nome de Deus sendo escarnecido é um sinal para despertar a igreja e dar um último toque de trombeta para o mundo. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva? Aqueles que estão em Cristo, onde comparecerá o ímpio e o pecador? A primeira carta de Pedro 4, 17 e 18, ele nos orienta, nos alerta sobre isso. Os juízos de Deus em sua casa são tão repentinos e amedrontadores que os ouvidos dos homens tinem. O que é tinir? Sentir nos ouvidos a vibração. Quando ouvem falar do juízo. Se você levar uma palavra sobre juízo, as pessoas não gostam. Não gostam. Quando Deus julgou a casa de Eli, ele disse: vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Primeiro livro de Samuel 3, de 11 a 13. Então não adianta essas pessoas dos não julgueis. Ai, não pode julgar o que o cara está fazendo, não pode julgar isso aí. Isso aí, meu irmão, é para te afastar da verdade. Não sou eu, não é você que julga ele, a palavra já julgou ele. Então não fique impressionado com essas conversinhas, não julguei, quem me fez juiz, quem sou eu, não julga, você está trazendo discórdia no meio, Deus abomina aqueles que trazem discórdia como irmão. A minha pergunta é, eles são irmãos? O que eles pregam torna ele irmãos nosso? Do que eu tenho que me preocupar? Eu não tenho que falar contra meu irmão, mas será esse meu irmão? Ou eu posso usar a carta do apóstolo João, que diz para mim nem sentar na mesa com eles? Ou a carta de Tito, que diz que se você admoesta ele uma vez, um herege, depois você nem fale mais com ele. Quem está certo, eles ou a Bíblia? Quando Deus julgou a Israel e a casa de Manassés por corrupção, ele disse: hei de trazer tal desastre sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos e qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo. Segundo o livro de Reis 21, 12. Deus disse a Jeremias que tais juízos horríveis em breve cairiam sobre a casa de Israel. Quem quer que dele ouvir, retine-lhe-ão as orelhas. Jeremias 19, 3. Então tinir os ouvidos em hebraico significa vibrar os ouvidos e fazê-los ficar vermelhos de vergonha. Ah, meu irmão, quando Deus vibrar os ouvidos deste mundo, pelo que eles veem e ouvem de seus juízos sobre a igreja, que tipo de juízos repentinos e temíveis cairão sobre essa sociedade? Os veículos noticiosos, TV, rádio, internet do Brasil, têm se deleitado em fazer comédia da religião. Comédia sobre Deus, inclusive aos ditos cristãos, que têm zombado cada vez mais. Mas eu digo algo aos zombadores: essa alegria vai mudar. Tudo isso vai mudar da noite para o dia. Deus tinará os ouvidos do mundo. A sociedade é a próxima. O Ocidente é o próximo. Nossos governos são os próximos. Nossas instituições são as próximas. As ruas estarão cheias de lamentações. Muito mais do que vem agora. A trombeta está soando. A palavra de destruição, conforme pregada aqui, refere-se à ruína, morte. Ruína e morte repentina. O juízo na casa de Deus é Deus disparando um tiro de advertência sobre a proa do navio.
a trombeta está soando. Salmo 7, versículo 11 diz: Deus é justo juiz. Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Em breve Deus exigirá um golpe certeiro. Os homens não vão querer ouvir. Tentarão tapar os ouvidos. As notícias serão chocantes. E as dores de parto virá como... a destruição repentina virá como as dores de parto de uma mulher prestes a dar à luz. Prestes a dar à luz. Prestes a dar à luz. Nós vamos ter que pular um pouquinho, irmão. Por isso é tempo de vigiar e estar sóbrios. Tempo de vigiar e de nós estarmos sóbrios. É tempo para nós estarmos alvoroçados. Esse não é um tempo para nós estarmos apegados a uma vida de comodidade. Esse não é um tempo de estarmos acomodados em Sião. Devemos viver num estado de agitação. Sofonias 1:12 diz: naquele tempo, antes do juízo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como vinho deixado sobre a borra, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. O temor que tem se perdido. Deixado sobre a borra significa despreocupados. Borra, meu irmão, é o sedimento de vinho depositado no fundo do barril. Muitos cristãos não têm desejado as agitações do Espírito Santo. Sentam-se lá, atrás, calmos, e deixam que toda a sujeira se deposite em seus corações. Alguns têm deixado a igreja. Têm deixado as igrejas que pregam o evangelho da graça, o evangelho que confrontam, porque não suportam a sã doutrina. Eles querem comichões no ouvido. Eles mudam-se, procurando um lugar onde não haja pregação que os confrontem. Dizem: não posso aceitar a pressão, a pregação forte, porque há muitos esquadrinhamentos do coração, muita ferroada na minha consciência. E eu lhe digo, uma verdadeira igreja, guiada pelo Espírito Santo, será uma vela de Deus, esquadrinhada pela cidade, fazendo a vida muito incômoda para os que se acomodaram. A palavra de Deus chama isso de mudado de vasilha para vasilha. Isso lá em Jeremias 48:11. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Essas pessoas recusaram envolver-se. Preferiram o silêncio, a paz e a prosperidade não perturbada. Recusaram ser provadas, condenadas ou agitadas. Se nós soubéssemos quão próximo estamos da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quão próximos do juízo abrasadores, daremos graça, ou graças a Deus, por suas ações em nós, por cada palavra que nos exorte e nos confronte. Infelizmente, o que se mais ouve é pregação para encher igreja e não para povoar o céu, infelizmente. Se realmente acreditássemos quão próximo está a sua vinda, em cada culto, queríamos nos livrar dos refugos. Daremos graças a Deus por pregadores do Evangelho que continuam a provar-nos para que andemos em retidão e que inundam nossas almas com a condenadora e penetrante e consoladora palavra da verdade. Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por quanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende. Hebreus 12, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado,
e já vos esquecesse da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos se têm tornado de participantes, sois então bastardos e não filhos. Que o Senhor continue nos corrigindo. Que o Senhor continue nos corrigindo. Que nós estejamos ouvindo palavras que mexam conosco. No dia do juízo seremos eternamente gratos ao Senhor por sermos despertados pelas mensagens da trombeta que nos levaram ao arrependimento e ao verdadeiro temor a Deus. Paulo, meus irmãos, estava muito certo. Quão maravilhoso é saber que não temos necessidade de temer os pavorosos dias de ira e indignação que estão logo adiante se nós estamos em Cristo. Vivos ou mortos, somos do Senhor. A repentina destruição com certeza virá sobre os maus, mas a glória repentina aguarda os vencedores. A trombeta de Deus está soando alto e claro. Não temos desculpas, e em breve seremos sobressaltados pelas velozes e nefastas explosões de terror, desastres e tribulações pelo mundo todo. Mas o versículo 11 dessa carta de Tessalonicenses que nós estamos lendo, diz: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Os que conhecem o Senhor e andam na sua justiça não terão medo. Eles estarão nas linhas de frente do campo de batalha espiritual, vencendo todos os principados e forças das trevas pela oração intercessora. Você está firme em Cristo? Então ore, meu irmão, sem cessar. Se você está fraco e desviado, ou não conhece Cristo, eu deixo para você Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Que as palavras de Jesus soem em nossos ouvidos. O tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pedro, em Atos 2, orientou as pessoas dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É o que eu peço para você nessa tarde. Arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. Eu encerro, meu irmão, orando e deixando para vocês Apocalipse 22. Senhor, mais uma vez nós agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Aqueles que estão firmes contigo, Senhor, que continuem intercedendo e vigiando. E aqueles que não estão, Senhor, que teu Espírito Santo convença a ele do pecado, da justiça e do juízo, e que se arrependam e retorne. Porque o Senhor é maravilhoso. E aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Amém. E que possamos dizer: Senhor, Jesus, venha. Venha. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, meus irmãos. Estejam com todos.
estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Aleluia. Ó querido Jesus, ó estrela da manhã, raiz de Davi, mais formoso entre 10.000, precioso Senhor Jesus, nós te amamos, nós sentimos o teu poder e o teu perdão nesse lugar. Aleluia, te adoramos, te bendizemos, te amamos, Jesus. Aleluia. Para sempre, ó meu Deus. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.